A eutanásia é nada menos que uma forma de tratamento de pacientes portadores de doenças incuráveis, ou seja, doenças terminais, onde o objetivo é garantir que essas pessoas tenham uma morte mais humanizada, ou seja, com menos sofrimento, né? É basicamente uma prática na qual um agente, um médico que seja, ele é movido pelo sentimento de compaixão em si para a situação clínica do que o paciente se encontra, antecipando sua morte, para que ele não tenha mais que lidar com a vida em sofrimento, né? Ou seja, a sua morte assistida. Dentro dessa morte assistida, temos aí uma diferença, uma pequena diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido em si. Primeiro, a eutanásia ela diz respeito ao caso em que alguém causa a morte do paciente, portador de alguma doença terminal, que seja movido por motivos de cunho moral, né? Já em questão, o suicídio assistido é quando uma pessoa ela fornece meios ao paciente para que ele mesmo possa acabar com o seu sofrimento, né? Ou seja, para que ele mesmo cometa o ato de tirar a própria vida, né? Nesse caso, o paciente ele tem mais responsabilidade ativa no processo, né? Querendo ou não, tirando esse peso acima do agente em especial, né? O médico, que seja. Aqui no Brasil, tivemos projetos de lei, mas que também não foi encaminhado para frente, um projeto de lei número 125 de 96. Ele não foi colocado em votação, mas tivemos. Ele propõe que seja permitida sim a eutanásia aqui, só que é preciso a junta de pelo menos 5 médicos em que eles atestem, né, a inutilidade do sofrimento físico ou psicológico, psíquico do doente terminal em si, ou não apenas terminal, em casos psiquiátricos também. Em um outro caso também que o próprio paciente requisite a eutanásia. Aqui temos uma comparação de eutanásia, ortotanásia e distanásia. A eutanásia basicamente ela antecipa a morte, menos dias de vida, menos sofrimento. Já a ortotanásia ela é uma morte natural em si. Você seleciona morrer na hora certa, né? Datas, enfim. Já a distanásia, ele tem um prolongamento da sua morte, né? É uma morte lenta, com sofrimento e dor. Então você tem mais dias de vida e mais sofrimento. Agora, com relação no Brasil, em ética média, no Brasil a eutanásia é considerada, até então, como não foi para frente o projeto de lei, ela é considerada um homicídio ou um auxílio ao suicídio, né, pelo Código Penal. No caso, o artigo 6º dos médicos, eles dizem que o médico ele deve guardar absoluto respeito pela vida humana, em que atue sempre em benefício ao paciente, em que jamais utilize seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral. E olha que legal também no artigo 66, ele é vedado ao médico utilizar em qualquer caso meios destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido dele ou de algum responsável legal. Também no Código Civil do artigo 15º, diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de morte a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica,